Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. E hoje é o Parabolando Contigo. Por quê? Nós temos feito alguns Parabolando especiais, né? Com algumas pessoas muito importantes. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido pastor Everson, brasileiro paulista lá de Suzano, São Paulo. Mas, gente, ele trabalha no Camboja, ele é missionário, ele e a família dele, que estão ali. Hoje nós estamos tendo o prazer de recebê-lo aqui no nosso Parabolando Podcast, tá bom? Então, Parabolando Contigo, estamos aonde? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Olha, gente, quero dizer para vocês que nós estamos também na rádio aibo.com, que é uma rádio, tá? Que está a serviço do público brasileiro lá no Japão, tá? Então não deixe de compartilhar. E hoje pastor Everson aqui do Camboja, é brasileiro, mas já está no Camboja. A gente vai conversando, vai batendo aquele papo e ele vai se apresentar e a gente vai conversar sobre isso. Você que gosta de missões transculturais, conhecer outros países, grandes curiosidades, você está aqui convidado a estar conosco. Não deixe de compartilhar e olha, ative o sininho do nosso canal, tá? Se inscreva lá também para que você possa receber tantas novidades como essa. Estamos aqui nesse Parabolando Podcast contigo. Contigo quem? Eu, pastor Juraci e nosso querido pastor Everson. Diga lá, pastor, se apresente para nós aí. É isso aí, que alegria estar novamente aqui depois de alguns anos, né? Sim. Sobreviventes de uma grande pandemia. Graças a Deus que o Senhor tem aí algo mais para nós. Mas é uma alegria muito grande estar novamente contigo aqui. Que bom, que maravilha. Revendo, né, o Senhor como amigo, como profeta, como pastor, que como líder, como aquele que esteve lá nos visitando, né? A gente teve a oportunidade. Já tivemos lá duas vezes, né? Tivemos duas vezes. A última vez que eu estive lá foi no ano de 2018. Gente, Camboja, pensa num lugar longe. Ele é tão longe que é 11 horas, ó, lá no caso esse episódio agora que a gente está fazendo, que nós estamos gravando aqui, nós estamos gravando à noite, né? E lá no caso é 11 horas para frente, né, pastor? Para frente, exatamente. Lá já é domingo pela manhã. Domingo pela manhã. Já amanheceu domingo lá. Uau, que beleza. É isso aí. Mas, pastor, me conta aí como é que é essa história de vida de missionário. Me fala aí como é que é isso. É uma aventura? É um chamado? O que foi que aconteceu? E quanto tempo o senhor está lá no Camboja? Como é que foi isso? Porque, olha, o senhor não foi sozinho pro Nepal. O senhor foi com a sua família toda, não foi, pastor? Exatamente. Brincadeira, olha, e a esposa e duas filhas. Exatamente. Tudo começa com uma aventura, como o senhor falou. É aventura, é o chamado, é o quê? Tudo Sim. começa com aventura. Eu acho que Deus, ele lança o chamado dele, mas ele lança com tanta emoção pra gente. Sim. Ele nos chama com tanta emoção, com sonhos, com determinações, com projetos, que a gente entende que realmente é uma aventura. De início a gente fala, puxa, será que isso vai acontecer? Sim. Será que vai funcionar? Quando vai ser? Bom, todo chamado ele tem um período para se cumprir. E na nossa vida... É igual a semente, né? É igual a semente. Mesma coisa. A semente é colocada ali na terra, é semeada. Sim. E tem o momento do crescimento, do desenvolvimento, o cuidado, né? Sim. E algumas sementes podem até morrer e o sonho nunca ser realizado. Mas essa nós esperamos, pastor, 15 anos para se cumprir a promessa. Uau! Nosso primeiro campo missionário foi na Venezuela em 1997. Okay. Eu me casei com minha esposa em 96, em julho. Sei. E em janeiro, final de janeiro, lua de mel, 6 meses de casados, de mel, Venezuela. Nós estávamos indo para Venezuela, pastor, primeiro campo missionário. E foi ali que Deus nos falou sobre a Ásia. Tá. E de 97 a 2012, pastor. Uau. 15 anos nós esperamos a promessa, mas se cumpriu. Okay. E nós, graças a Deus, partimos para a Ásia. Então estamos hoje 25 anos em missões. 25 anos. Uau. E completamos agora, a segunda-feira, dia 15 de agosto, completamos 10 anos na Ásia, pastor. 10 anos na Ásia, especificamente entre, né, esse tempo entre o Nepal Estamos 10 anos no Nepal. Certo. Contando todo o tempo, nós moramos 3 anos no Nepal. Sim. Após 3 anos, pelas questões de visto, nós mudamos para o Camboja, mas continuamos cuidando do Nepal. Né? Nós não abandonamos o campo, nós continuamos cuidando das igrejas, dos pastores, dos líderes, dos projetos no Nepal. Então hoje nós estendemos a tenda para Camboja e Nepal. Estamos lá. Então no caso hoje você estaria 7 anos lá no Camboja. 7 anos. A cidade é Siem Reap. Siem Reap é o norte do Camboja. É a segunda cidade maior do Camboja? Na verdade,
verdade, é a terceira cidade mais importante, seria, né? Porque Siem Reap não é muito grande. Certo. Nós temos a capital, Phnom Penh, a grande Phnom Penh. Depois nós temos Battambang, que é uma cidade muito grande, mas é uma cidade agrícola. Não é uma cidade muito conhecida. É uma cidade onde tem a agricultura é extensa, é vasta. Sim. E o plantio e tudo mais. E a Siem Reap hoje seria a terceira cidade tá bom. no Camboja. Eu já estive lá, então, no Camboja. O Camboja é um país que ele faz divisa com a Tailândia, com o Vietnã e com o Laos, né? Ele está naquela região ali do sudeste, bem no miolo sudeste asiático, sudeste né? asiático, exatamente. Aquela região ali, uma região muito interessante, muito quente, né? Muito úmida. Muito. Tá? Nós estamos na época das chuvas agora. Monções. Mas o calor não muda, né? A chuva vem, dá uma refrescada, daqui a pouco o calorzão chega a ficar suado. Novamente, exatamente. Ok, mas vem cá. Vida de missionário em família. Me fala aí como é que é isso, pastor. Fala aí. Quando Deus nos chamou, eu e minha esposa, como eu disse, a gente tinha 6 meses de casados apenas, né? Sim. Na verdade, o chamado veio antes do casamento. 6 meses antes de nos casarmos, estávamos noivos. Sim. E nós recebemos uma palavra de um missionário holandês. Sim. Ele estava ministrando numa igreja ao qual nós fomos convidados. Sim. E nessa igreja o missionário disse: existem 3 casais aqui que Deus está chamando para missões. Certo. Isso foi em janeiro de 1996. E eu estava com a minha noiva, não era minha esposa, e quando ele disse casal, a gente segurou. A gente sentiu o chamado. Depois da palavra a gente entendeu. É conosco. Sim. Nós temos isso. Ardeu tanto no meu coração quanto no dela. Mas nós seguramos, né, um pouquinho, e ele insistiu no chamado. Olha, tem 3 casais. Deus está falando que tem 3 casais, e o intérprete traduzindo ele. Sim. E eu falei, quer saber? É com a gente. É com a gente. Nós seguramos forte a mão e fomos para frente. Ok. A gente já tinha um casamento marcado, então quer dizer, já profeticamente éramos um casal e fomos. E quando nós fomos para frente, desatou a unção que outros 2 vieram também. Então, a palavra do profeta, do missionário ali se cumpriu. E ali ele orou por nós, impôs as mãos e disse: Deus está chamando vocês para missões e Deus vai dirigir isso. E realmente, nos casamos, né? Isso foi em janeiro, nos casamos em julho de 96. E final de janeiro de 97 estávamos embarcando para Venezuela, onde foi nosso primeiro campo missionário, pastor. Eu e a esposa. Lá na Venezuela, nós estávamos fazendo um projeto na nossa escola de missões, em que o projeto, ele levava, o termo do projeto era como plantar igrejas em países onde não se pode ter igreja. Em países de perseguição. Como abrir uma igreja, como evangelizar, como levar o nome de Jesus nos lugares onde não é tão aberto ou tão livre para se pregar o evangelho. Então nós fizemos esse projeto lá na Venezuela. E depois de um ano retornamos ao Brasil, fizemos mais alguns cursos que nos motivavam, nos ensinavam para nós irmos para missões transculturais, porque entendíamos que Deus nos levaria para a Ásia. Certo. E nessa história, oração, clamor, e choro, e lágrimas, e riso, durou 15 anos. Nesses 15 anos nós tivemos nossas 2 filhas, né? 2 filhas lindas, a Brenda, que hoje está com 22 anos, casada, ela se casou ano passado, ela está morando em Nampula, Moçambique, África. Aonde o senhor, pela fé, o senhor já vai estar também. Exatamente. Visitando ali outro campo missionário. Outro campo missionário. E a nossa filha mais nova, Laura Vitória, de 14 anos, que está conosco ali no Camboja, né? E é uma alegria, porque eu como missionário ter uma filha que já está no campo missionário, né? Um campo que eu ainda nem pisei, nem fui, nem conheci, ela já está executando o trabalho. É um privilégio muito grande. Essa palavra é uma palavra que eu carrego comigo. Eu acredito que eu sou um homem privilegiado, eu sou um marido privilegiado, eu sou um pai privilegiado, um pastor e um missionário privilegiado. Que beleza. Por onde Deus está colocando a gente. É maravilhoso, pastor. Muito bem. Então tá aqui o Light to the Nation Ministry. Ok. Luz às Nações, né? Isso aí. Qual é o campo de alcance do Light to the Nation? Então, o Light to the Nation nasceu, claro, no coração de Deus, como eu acabei de dizer, na Venezuela. Ali Deus nos deu o primeiro logo, que era um globinho com bracinho, perninha, e um globinho indo, né, para as nações. E ali nasceu o Luz às Nações, a Luz a las Naciones, em espanhol. E a gente trouxe isso para o Brasil, Luz às Nações, e ali a gente começou a orar e buscar ao Senhor, como eu disse. E durou esses 15 anos. Nós acreditávamos ou acreditamos
que o missionário, o chamado missionário, ele depende de uma palavra específica, e Deus nos deu essa palavra específica quando ele nos mandou ser luz às nações, em Isaías 49:6. Okay. Então, o que nos segura, o que nos mantém ativos no campo e não desistimos, não desanimamos, é a palavra. É a chamada da palavra do Senhor. Temos uma palavra, e isso é a conexão de nos manter firmes no propósito. Já pensaram em desanimar, em desistir? Algumas vezes. Algumas vezes, né? Tivemos vários momentos da nossa vida missionária nesses 25 anos que pensamos, mas um lembrava o outro. Olha, nós temos uma palavra. Muito bem. Uma coisa que quando a gente conversa com as pessoas a respeito de missões, por exemplo, você falou em Venezuela. Quando você está falando em Venezuela, você está falando em América do Sul. Você está falando de uma língua, né, o espanhol, que é muito parecido com a nossa, o português. A cultura é parecida. Nós estamos na América, nós estamos no Ocidente. Agora, de repente, quando você fala em Camboja, você fala em Nepal, é Oriente, já é outro sistema totalmente diferente. Por exemplo, quando todo mundo na Venezuela, ou Colômbia, ou qualquer país da América do Sul sabe quem é Jesus, pode não seguir, mas sabe quem é, sabe que a mãe chama-se Maria, sabe que o pai chama-se José, enfim, verdade. Essa história toda. Agora, quando você vai para um Nepal e para um Camboja, qual é a religião oficial dos países e como é que é o percentual de cristãos? Me fala aí a história. Pois é, pastor. A gente está falando da questão onde o Light to the Nation. Por que Light to the Nation? Porque hoje a gente está além fronteiras, além Brasil, a gente está em outras culturas e outras línguas. Então nós utilizamos o termo em inglês Light to the Nations porque ele abre uma porta para o mundo, para as nações. Sim. E hoje nós estamos plantados no Nepal e no Camboja, como eu estava dizendo. Exato. A questão hoje, por exemplo, a questão da religião local. Nós temos hoje ali em torno de 85% hindus no Nepal. É um reino hindu. Eu sei. Não é uma religião, é um sistema de vida. É um sistema, né? É um estilo de vida. No estilo de vida. E no Camboja nós temos ali 87%, 88% budistas. É um reino budista. Também. Também um estilo de vida. Então, quando a gente se depara com isso e a porcentagem de cristãos tão pequena, 2% no Nepal e 1,5% no Camboja, a gente se depara com essas porcentagens, a gente percebe realmente que são países inalcançados pelo Evangelho. Sim. São países onde não existe na história, onde as crianças vão para a escola e não existe o estudo na história antes de Cristo e depois de Cristo. Porque não existe Cristo na história deles, não existe Jesus na história deles. Nós não temos um programa de televisão evangélico. Sim. Nós não temos uma rádio evangélica. Eu estou há 10 anos tentando botar um programa numa rádio secular lá no Nepal e eles não permitem, eles não deixam. Falam, não, a gente não pode colocar um programa evangélico numa rádio. E no Camboja também não. No Camboja também não. Então há um impedimento. As leis impedem, na verdade. Então, o que a gente pode dizer são países onde a língua é difícil, onde a cultura é difícil. É um alfabeto diferente, tudo é totalmente, como o senhor deu o exemplo, né? Na América do Sul a gente está ali o espanhol, o português, mas a gente tem a história de Jesus. Né? Tem a história de Jesus. Quando eles vieram para cá, no caso como colonizadores, a primeira coisa que se trazia era uma cruz. Exatamente. Era diferente. Agora, quando você chega lá no Nepal, no Camboja, as pessoas perguntam, gente... Vocês nem imaginam como é que é. Muito bem, pastor. E a estratégia? Qual a atuação, a estratégia que vocês usam para chegar no ponto? Fala aí para nós. Nós usamos o termo pontes de salvação. Pontes de salvação. O que é uma ponte de salvação? É você descobrir na cultura onde você está inserido pontos estratégicos onde ligam com o Evangelho de Jesus, o Deus Criador, ou o sacrifício da cruz do Calvário. Por exemplo, um exemplo claro. Eu cheguei no Nepal, eu descobri 3 palavras que são as mesmas em português, ou parecidas. Exemplo, chave é chave. Uau! Eles chamam de chave, a gente chama de chave. É quase a mesma coisa. Sim. Outra coisa, uma pergunta. Que? Sim. O que pra gente é que? Sim. Pra eles o que também? Que? Então quando eles querem perguntar assim, o que aconteceu? Que baiô? Quebaiô. Eu aprendi 2 coisas, Daniabate e Quebaiô. É isso aí. Só isso. Em 5 vezes no Nepal eu aprendi 2 coisas. O que passa, que no caso o que está acontecendo. Isso aí. Pelo Quebaiô. E o Daniabate que significa obrigado. Obrigado, exatamente. Sim. Então o que eu identifiquei, que era uma palavra em português. Sei que... Agora uma palavra incrível, pastor, que eu identifiquei, que foi uma ponte de salvação e que eu uso em praticamente todas as minhas pregações no Nepal, é a palavra cruz.
Cruz? No inglês, cross. Certo. Eles usam muitas palavras de inglês. Como não é um país evangélico, então provavelmente eles puxariam a palavra cross, mas não. A cruz no Nepal, quando você tem um spelling, quando você fala, é cruz. Sim. É a mesma coisa em português. Sim. Então isso para mim se tornou uma ponte de salvação. E cruz significa cruz? Cruz, exatamente. Uau. A cruz de Cristo é cruz. Sim. Jesus Cristo, cruz. Cruz. A cruz de Cristo. Sim. Então, isso se tornou uma ponte de salvação. E quando a gente começa a descobrir as pontes de salvação, você entende, e isso é o Espírito Santo que vai mostrando, o Espírito Santo que vai abrindo essas portas. Sim. Você entende realmente que há uma estratégia para ganhar esse povo, essa nação. E um detalhe importante, pastor, tanto no Nepal quanto no Camboja, Deus nos chamou, nos deu uma visão de trabalhar com o povo local. Nós trabalhamos com locais. Nós treinamos locais, ganhamos eles para Jesus, treinamos, discipulamos, batizamos e levamos eles a serem líderes, pastores das igrejas. De lá, no caso, de lá, né? Língua nativa, Exatamente. Costumes, cultura, tudo. Olha, não sei se essa pergunta cabe, mas eu vou fazer, porque é uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Porque quem conhece Nepal e Camboja são pouquíssimas pessoas que conhecem, tá? Qual a diferença básica entre o Nepal e o Camboja? Fale para mim. Simples. A língua é uma diferença básica. As pessoas perguntam, a língua é a mesma? Não, a língua não é a mesma. Sim. Um exemplo claro. O Hindi, que é a língua indiana, ela se parece muito com a língua nepali. Sim. Porém, o Nepali entende o Hindi porque o Nepali se esforça, porque a Índia é mais desenvolvida, mas o indiano não entende o Nepali. Certo, ok. Então é uma língua parecida, uma escrita parecida, mas não é a mesma coisa. Até porque a Índia tem 1.600 línguas e dialetos diferentes. Certo. O Nepal tem o Nepali e mais 70 dialetos diferentes. E a Índia? Exatamente. Agora o Camboja, ele é parecido com o tailandês. Ele é parecido com o Thai. A escrita é parecida, claro. Sim. É também diferente. Sim. O cambojano se esforça e entende o que o Thai fala. O Thai não entende nada que o cambojano fala. Então, a nação mais desenvolvida, ela acaba não se envolvendo muito. E a menos desenvolvida, ela aprende porque ela precisa. Para o trabalho, para as conexões, no para caso, tudo como isso. Tailândia e Índia, que são os mais desenvolvidos, eles não estão muito preocupados em aprender a língua dos seus que estão em volta. Eles têm a língua deles e acabou. Okay. Quem quiser que aprenda a minha. Para o senhor ter ideia, até o inglês na Tailândia é difícil, é complicado. Sim, claro. Porque, deu para ver lá. Porque eles não se importam. Tipo assim, eu não preciso do inglês. Que não é o caso do Nepal, que o inglês no Nepal é bem falado, né? Bem falado. Pelo menos na capital, né? Fora dos vilarejos. Também no Camboja. É uma língua oficial, é uma língua comercial. Né? Ok. Então também você encontra no comércio, você encontra assim... Diferente do Brasil, né, pastor? Tá. Vai falar inglês num banco, num supermercado no Brasil. Problema, né? Você morre com fome e sem dinheiro. Mas é diferente. A nível de dificuldade... em graus, você considera o Nepal ou o Camboja? Eu acho o Nepal um país pouco desenvolvido, né? A gente entende pelos estudos de algumas pedagogas que tiveram lá, a pastora Sheila, que é uma pedagoga que fundou a escola do Meninas lá, ela disse que o Nepal está há 100 anos nos estudos, na educação, está 100 anos atrasado do Brasil. Você imagina então da América. Tá. Então a gente vê que não só na questão da educação, mas de uma forma geral, né, o desenvolvimento do país, a forma que eles tratam a questão da renovação de estradas e tudo aquilo que a gente estava conversando infraestrutura, né? A infraestrutura. Então eu acredito que o Nepal ele sofre um pouco mais. Por causa disso. O Camboja está desenvolvendo. O Camboja ele saiu de uma guerra há 40 anos atrás. Eu sei. É uma coisa recente, né? É de agora. Khmer Rouge, vermelho. Final de 70? 70, exatamente. 78 ainda... e estendeu isso para 85, 87, por quê? Por uma nação destruída, não tinha como chegar às informações. Então, numa parte do país, próximo ali à fronteira da Tailândia, a guerra acabou. Sim, mas no resto do país continuou por muitos anos ainda. A informação não chegava. Então foi um país arrasado, mas é um país que está se levantando. É um país que, assim, o cambojano, ele é um povo assim... O cambojano e o Nepali, né? Eu vejo isso nessas nações. Eles são pessoas, assim, muito dadas, assim, eles se aproximam muito facilmente da gente. Eles fazem relacionamento muito facilmente, né? Então a gente vê. Então eu hoje vejo que o Camboja, ele está mais desenvolvido que o Nepal. Ok. Né? Eu acho que... No caso, falando em relação aqui, né? O que significa um trabalho missionário relevante hoje, então... Pois é, pastor. Como é que essa palavra, ela tem formado o nosso caráter desde que chegamos na Ásia há 10 anos. Sim. O que acontece? No Brasil, o Light to the Nations trabalhou 9 anos no interior baiano, numa região de um turismo muito forte,
onde a gente trabalhava na recuperação de crianças que eram abandonadas, de adolescentes que eram abandonadas. E a gente, principalmente a minha esposa, ela tem um chamado muito assim, né, definido com adolescentes. Então a gente entendia que plantar uma igreja numa região precária, numa região pobre, numa região que tem necessidades, ela tem que ser uma igreja relevante, não uma igreja só que abre para os cultos. Só abrir uma porta e pronto. Quando nós chegamos na Ásia, isso ainda aumentou, né? A lente de aumento cresceu, desenvolveu lá. A atuação da igreja na comunidade. Por quê? Porque a igreja não é... Você não chega no Nepal e registra uma igreja. Não tem como registrar uma igreja. Okay. Não é um país que aceita o cristianismo. Então, simples assim. O que acontece? A igreja ela é plantada numa comunidade e ela tem que se envolver com as dificuldades da comunidade. Ela tem que procurar saber, conhecer, ela tem que visitar os vizinhos, ela tem que perguntar para os pais qual é a necessidade básica e tem que trazer a comunidade para se envolver. Eu costumo dizer o seguinte, uma igreja que ela dá atenção à sua comunidade, uma igreja que cuida dos filhos da comunidade, uma igreja que vê se as crianças estão desnutridas e trata de dar alimento para essas crianças, uma igreja que se oferece para dar um tuition, né, uma aula particular para as crianças que estão indo mal na escola, vamos dizer assim, uma igreja que se apresenta com aulas de música, aulas de inglês, que agrega valor. Exatamente. Agrega valor à comunidade. Se torna uma igreja relevante. Por exemplo, aquela obra que nós fomos lá numa vila, né? Onde as crianças chegaram da escola em torno de 3 horas da tarde. Sim. Mais ou menos, e antes delas irem para suas casas, vinham de bicicleta, vinham a pé, cenas maravilhosas, né? Que elas vinham de bicicleta, vinham a pé e elas passavam ali, se alimentavam, conversavam, brincavam. Exatamente, exatamente. É a oportunidade que Deus nos dá de fazer com que aquela comunidade ela seja alcançada por uma não sei se a gente pode falar organização. Eu dou o nome Igreja Escola. Sim. Por quê? Porque nós somos uma igreja de portas abertas todos os dias. Uma igreja que está alimentando a comunidade necessitada, que tá olhando para a necessidade e chamando a comunidade. Não dando o pão apenas, mas chamando a comunidade. Sim, dar o pão é fácil, porque amanhã já você está com fome novamente. Chamando a comunidade a responsabilidade para nós resolvermos juntos os problemas. Então, quais são os problemas? O que nós podemos fazer? Então, isso tem sido muito importante. E acaba que nós nos tornamos protegidos, porque, por exemplo, Camboja, pastor, todo ano a gente tem que sentar com os chefes das vilas e renovar o contrato. Chefe das vilas seria o quê? É um cacique, pastor. Ok. Seria... É o dono do vilarejo, é o dono da aldeia. É o manda-chuva da... É o manda-chuva da aldeia. Então, todos os anos tem a data certa, a gente senta com os chefes. Hoje nós estamos em 4 vilarejos, com as nossas igrejas escola. Então, a gente senta com o chefe da vila e o chefe da vila chama os pais e pergunta, nem conversa comigo. Ele pergunta para os pais. O trabalho que o Everson está fazendo aqui está sendo relevante? E os pais, sim, nossos filhos não tinham comido, nossos filhos estavam doentes. Ele tem trazido, o senhor sabe, ele tem trazido dentista, ele tem trazido médico, e eles têm aulas de inglês. Vocês têm feito esse trabalho, então? A gente tem feito esse trabalho lindo, porque as equipes vêm, as caravanas vêm, e geralmente vêm médicos, pediatras, né? Porque nós temos um trabalho básico com crianças. Claro, a igreja é composta de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Porém, o trabalho básico, como o senhor mesmo viu lá, o trabalho básico que nós temos é crianças e adolescentes, trabalho forte dessa nova geração. Então, nós temos 2 vezes por ano, por exemplo, né? Caravanas que vêm do Brasil com médicos e atendem todo o nosso pessoal. Tivemos a oportunidade, ganhamos um equipamento móvel para dentista e tivemos a oportunidade de ter o nosso primeiro dentista lá. Tem o Bruno, né? Um abraço para o Bruno aí se estiver nos ouvindo, nos assistindo. Com certeza, Brunão, você vai receber. Lá de Londrina. Pode ficar tranquilo, lá do Paranazão ali, pode ficar tranquilo. Ele nos visitou em 2018. Lá no Camboja, como o senhor. Sim. E ele chegou ele estava fazendo faculdade. Sim. E ele chegou na vila, ele chorou, ele falou, meu Deus, o que é isso? Ele olhou os dentinhos das crianças, ele falou... Sim. Aí chegou para mim e falou, pastor, eu vou mudar o meu curso para odontologia. Quando eu me formar, eu venho passar 1 ano aqui para cuidar das crianças do Camboja e do Nepal. Palavra dada, então, palavra cumprida. Coisa ali. Ele tá fazendo o último ano agora, pastor. Janeiro de 2023... Quero você lá, Bruno. E ele já se propôs, já está tudo certo para ir, graças a Deus. Uau, então, um trabalho relevante, pastor, é um trabalho que olha para a comunidade e traz a comunidade para perto para se envolver, para resolver os problemas dessa comunidade. Então, por exemplo, a gente acabou de colocar uma escola de costura dentro de uma das aldeias nossas, das escolas, né? Na Casa da Alegria, nós chamamos. Certo. E as alunas... Aquela que eu fui? Aquela que o senhor foi, exatamente. Na parte de cima ali e tal. Exato. A gente montou uma sala de costura, temos lá
5 máquinas, Sim. 5 alunas, e elas já estão produzindo bolsas. Das quais eu trouxe até algumas para expor, para mostrar para as pessoas, né? Sim. Elas estão produzindo bolsas cambojanas, que já estão hoje agora nos Estados Unidos, chegando aqui comigo. Sim. Então, quer dizer, isso é uma oportunidade. E uma oportunidade de ter uma cooperativa, de crescer, né, nessa questão. Então, uma igreja relevante é uma igreja que toca a comunidade e ensina a comunidade a resolver os seus próprios problemas. Eu vejo assim. Que beleza. E, pastor, e quais são os grandes desafios nesse campo missionário que nós estamos... O campo é o mundo, né? É o mundo. Mas o mundo é grande, mas nós estamos aonde? Nós estamos no Nepal e no Camboja. Quais são os grandes desafios aí que vocês encontram hoje? Bom, eu sei que tem muitos, mas os grandes, né? Eu não sei se eu poderia fazer uma propaganda para amanhã cedo, Sim. mas o senhor vai fazer. De qualquer forma, eu vou falar a palavra que eu vou usar, o tema da pregação amanhã é sussu. Sei. Então você tem que estar com a gente amanhã para saber o que significa sussu. Sim. Brincadeira. Sim. Essa palavra significa, na língua cambojana, perseverança. Perseverança. Então, um dos maiores desafios que eu vejo hoje no campo missionário... Sim, perseverar. Perseverar, é não desistir, não desanimar. É lutar pelos sonhos, é lutar pelos projetos e ver aquilo que Deus te mandou fazer sendo realizado. Então os desafios são muitos. Por exemplo, tem muitos missionários que voltam no campo por causa... Ficam tão enfermos. Tem a história do pastor Silvio, né? Quantas enfermidades, quantos ataques. Sim. Mas está ele firme. Sempre. Está ele lá, constante. A constância... Já faz mais de 20 anos. Exatamente. Mais de 20 anos o pastor quase Silvio. 22 anos lá. No Nepal. Né? Vai completar agora em novembro 22 anos. Sim. Coisa linda. Uau, né? Meu Deus. Então, realmente, são heróis da fé. Heróis da fé dos nossos dias. Né? Sim, herói da fé dos... Assim. Com certeza. Exato. Então, eu vejo, pastor, que os maiores desafios que temos no campo missionário hoje é a língua. Isso é um desafio grande, né? Por exemplo, a gente tem... as nossas filhas chegaram no Nepal e hoje tem Nepali fluente. Elas né? falam Nepali? Eu e a minha esposa entende bastante, né? Fala, a gente não passa fome, né? Okay. Só que na hora de ministrar, pastor... não tem jeito, né? É difícil. Então, a gente ainda não tem a fluência, né? Sim. Como alguns missionários que estão lá, mais fluentes. Camboja é a mesma coisa. Sim. Eu já estudei e parei de estudar umas 3 vezes. Qual é o mais difícil, o cambojano ou o Acho o cambojano mais difícil. Mais difícil que é o sânscrito? É uma língua tonal. Eu sei. Então, não é fácil. Tipo Tailândia, né? É encantador e a gente precisa desenvolver e dar mais tempo para isso, na verdade. Sim. Mas a língua é um grande desafio, pastor. Certo. Grande desafio. Às vezes o clima, né? Às vezes os perigos, os riscos nas estradas que nós passamos. Falando em risco das estradas, a sua esposa teve um acidente gravíssimo. Nós sofremos um acidente gravíssimo em 2015 no Nepal. Sim. Batemos o carro a 40 por hora. Sei, mas... Só que era um Jeep muito velho, né? E a forma que a gente bateu... no ônibus que parou na nossa frente do nada, né? Não tinha sentido. Tinha acostamento, ele não usou o acostamento, ele parou na nossa frente e estava chovendo, o Jeep arrastou e a gente bateu no ônibus. Ela sofreu um traumatismo craniano. Foram 6 horas de cirurgia. Uau. E, enfim, traz sequelas desse grande acidente, né? Sim. E alguns entenderam que era o tempo final do nosso chamado, ali havia acabado, era o tempo de retornar para o Brasil. Sim. E quando eu olhei para minha esposa, eu falei, o que você acha disso? Ela falou, não, nós oramos 15 anos para vir e só estamos há 3 anos aqui, nós vamos permanecer e vamos continuar, esse acidente não vai nos parar. Uau. Né? É uma guerreira. Sei. Né? Daniela é uma guerreira. Daniela, ó, tamo junto, hein? É verdade. Então, são assim, vários, por exemplo, pandemia. Sei. Desafios pós-pandemia. As pessoas que estavam conosco conectadas, várias delas disseram, olha, não estou trabalhando, não tem oferta, não tem recurso, não tem provisão. Sim. Então, realmente, a gente passou por um período forte também. Sim. Mas, pastor, é maravilhoso. A gente não olha para os desafios, não. A gente olha para os resultados, para aquilo que Deus está fazendo, pelas pessoas que nunca ouviram de Jesus e ouviram pela primeira vez, e estão abrindo o coração, estão se entregando. Né? Então isso tudo é muito glorioso. Isso tudo é maravilhoso. Não tem preço, né? Não tem preço, pastor. Muito bem. É uma coisa maravilhosa. Que beleza aí, ó. Tá aqui com o nosso flag aqui do Nepal, do Camboja, né? Muito bom, já tive a oportunidade de ter lá e com a graça de Deus estaremos lá novamente. Amém. Queria te dar um presente aqui, ó, né? Que alegria, pastor. Que é aqui uma camiseta do nosso Parabolando Podcast. Obrigado. Olha aí. Certo, professor? Glória a Deus. Levar lá pro Nepal, levar pro Camboja, né? Vamos propagandar lá. Olha Camboja, né? Olha lá. É isso aí, tá bom? Glória. Tá aí, ó. Guarda aí. Joia. Guarda aí, tamo junto. Pastor, suas considerações finais, né?
dê seu oi aí, né? Dê seu recado para a turma que está nos ouvindo, que vai ouvir. Joia. Que nós vamos, né, colocar em breve esse episódio no ar. Vou passar para ti, isso vai, né, mandar para toda a turma aí, né, que precisa. Com certeza. Que tem esse gosto, que tem esse sabor de missões. Né, e aquele que não tem também, quando experimentar, vai chegar lá, né? Com tá certeza. Bom? Então, suas considerações finais e nós vamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Ok. Quando se fala de missões, se fala de virar uma chavinha na nossa mente e no nosso coração. E se você já foi chamado ou sentiu realmente seu coração arder por missões, não permita que isso desanime no seu coração, que você desista desse sonho, dessa visão. Agarre seu chamado. Seja constante em fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E nós estaremos aqui, né, para estar ajudando, apoiando e respondendo as perguntas. E outra coisa também, uma coisa muito interessante. Muitos não têm condições de ir. Mas não é, eu posso ir em missões como? Apoiando. Com certeza. Divulgando o trabalho, apoiando, trabalho. Né? Enviando recursos. Nós estamos terminando de construir mais uma igreja lá. Mais uma igreja. Então, fazer parte desses desafios conosco. Exatamente. E ser feliz. Porque é maravilhoso. Tá bom, então. Pessoal, então, muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez no Parabolando Podcast. Tá aqui com a presença do pastor Everson, do Light to the Nation Ministry, tá? Luz para as Nações, ali no Camboja, no Nepal e aos confins da terra, como está escrito na palavra Glória de Deus. Jesus, tá bom? isso aí. Então, nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Mais uma vez, compartilhe nosso programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que com certeza é coisa boa. Tamo junto. Tchau, tchau para vocês. Deus abençoe.